Olá, o Serra Rodeu está no ar e nessa semana de muitas movimentações políticas, não para, é muita coisa acontecendo e a gente vai tentar fazer aqui um resumo do que foi mais ou menos essa semana política e os desdobramentos disso, visando a eleição 2026. Teve reunião do Dr. Cabeto com a bancada da oposição, o café da manhã da oposição. Teve entrevista do senador Camilo Santana falando sobre essa disputa ao Senado. Teve Eunice Oliveira também se colocando como nome que deve ser forte nessa disputa. Teve também visita do ex-presidente Bolsonaro. Então, é tudo isso junto e misturado que a gente vai trazer nessa edição de hoje. Eu peço para vocês divulgar nosso conteúdo, nosso YouTube TV ANC, Spotify ANC Entrevista. E se gostou, por favor, compartilha. E a gente conversa, eu quero puxar logo o Serra Rodeu de hoje falando sobre a visita do Dr. Cabeto, um médico cardiologista, um médico respeitado no cenário médico, na discussão da saúde, é um nome forte, que foi secretário do governo Camilo Santana, secretário de saúde de 2019 a 2021. Foi uma pessoa forte que, junto com o Camilo Santana, à época, tocou a saúde pública do Ceará num momento de muita dificuldade, que foi o momento da pandemia. Ele entrou em 2019, saiu em 2021, e ele participou desse café da manhã fazendo críticas fortes ao modelo de gestão de saúde atual. Ele disse que ele criticou atitudes erradas, que ele considera errada, como o hospital da Polícia Militar, disse que o governo está perdido. Eu queria que vocês avaliassem, e a presença dele lá reforça o outro discurso da bancada de oposição, que antes estava meio que monotemático, só na questão da segurança pública, e agora já vai para uma outra abordagem. Eu queria que vocês avaliassem essa visita. Olá, Sueli, olá, Felipe, olá aqueles que nos escutam e nos assistem pelas redes da ANC. Muito interessante essa visita do Dr. Cabeto lá à oposição, né? Interessante que ele relembrando o tempo que recebia muitas críticas pelo trabalho que ele fazia, trabalho acertado durante a pandemia, mas ele esqueceu de dizer, ele não quis dizer que aqueles que faziam as críticas mais pesadas, inclusive o André Fernandes fazendo críticas de que ele inventava, por exemplo, que as pessoas estavam doentes, ele mesmo reagiu a isso, né? Buscou responder a isso, eram aqueles que estavam ao lado dele, né? Então, mostrar mais uma vez que esse conúbio, né? Esse casamento entre o cirismo e essa parte da direita com os bolsonaristas ainda tem muitas pontas soltas, né? São algumas incoerências. As incoerências e essas incoerências, elas vão ser muito difíceis de serem abafadas, porque elas estão registradas e elas estão nos próprios discursos, né? É interessante essa mudança ou esse acréscimo do debate da oposição com a questão da saúde, né? Sai um pouco da segurança, mas vai a questão da saúde, mas o método continua o mesmo, né? Muda o tema, mas parece que é o mesmo método. Aponta os erros ou faz de forma estridente, mas pouca saída real, né? Pouca solução real para os problemas. Porque os problemas do SUS, o problema da saúde pública brasileira, eles são problemas muito estruturais, né? Então, não é apenas uma crítica pontual que vai resolver a questão, né? Aí sim, a questão de como o hospital X, o hospital Y, aí sim pode ter uma crítica maior, mas sabemos que o número de leitos, a tabela do SUS, a complexidade cada vez mais dos serviços, a necessidade da população que cada vez menos consegue pagar plano de saúde, então vai aumentar a demanda do serviço público, né, da saúde pública. Então, desse encontro, eu gostaria de pontuar isso, né? O Dr. Cabeto lá, fazendo seu papel de crítico, né, de quem estava no governo, mais aliado àqueles que, durante a pandemia, estavam falando contra a vacina, estavam divulgando fake news contra ele mesmo, fazendo movimento de invadir o hospital,
Então, e hoje, né, em pleno 2025, nós sabemos que todo aquele movimento, se à época havia alguma dúvida que aquele movimento seria legítimo, hoje nós sabemos que aquele movimento era totalmente sem pé nem cabeça, e ainda bem que não deu certo. E uma palavra dessa fala do Dr. Cabeto, eu não vou dizer que eu fiquei surpresa com a presença dele lá, porque ele é um homem de partido, ele é do PSDB, apesar de dizer que não é candidato, tudo é possível, né? Não estou dizendo que ele foi ali fazer um discurso porque vai ser candidato, mas ele é um homem de partido, é do PSDB. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa fala dele foi dizer que o governo está perdido. E eu fiquei sem entender que ponto é esse que está perdido, porque eu não vi, como cidadã, né, muita diferença do que era a saúde em 2019, antes da pandemia, e o que era hoje. Aliás, eu vejo algumas diferenças, porque na época que ele era secretário, o então governador Camilo Santana privatizou aquele hospital Leonardo da Vinci, que foi um reforço muito importante. Houve inaugurações de hospitais regionais, que fortaleceu a política de saúde dos municípios, que durante muitos anos a política de saúde dos municípios era feita em cima somente de ambulâncias. E nos últimos anos está havendo uma preocupação de regionalizar a saúde pública, para evitar que essas pessoas estejam só superlotando aqui os hospitais da capital. Então eu vejo isso. E quando ele fala que está perdido, apesar dele ser um nome muito responsável na saúde, eu fiquei me questionando, perdido em que sentido? Aí, e perdido em colocar o que no lugar, né? Tipo, mais ou menos não tem uma proposta, né? Tem um diagnóstico, mas não tem uma proposta de como melhorar esse estar perdido. Essa questão do hospital, né? Então, eu acho que... Mas isso é uma virada da oposição, que vai trazer alguém que vai legitimar o discurso da saúde, né? Em relação à saúde, mas volta para aquele questão né, que sempre aparece, a saúde, a segurança da saúde e logo também, talvez, educação, que são aqueles temas mais sensíveis das políticas sociais. Mas, mais uma vez, a contradição estava lá posta, né? E aí o grande desafio desse condomínio político vai ser conseguir lidar com essas contradições, porque o Bolsonaro ainda continua falando contra a vacina, ele continua dizendo que não foi vacinado, né? Que não se vacinou e que vacina não serve para nada. Então, essa é uma questão que vai ter que ser bem trabalhada para que... E já está sendo trabalhada também, contrariamente, pelo governo, para aqueles que debatem. Não é a questão de você concordar ou não com a questão política, é a questão de você conseguir lidar com as contradições no discurso. Você acha que esse vai ser o caminho, referendar alguns temas que eles querem ir explorando com pessoas relacionadas ao tema? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma boa estratégia, né? De legitimar o debate com aqueles que na sociedade têm uma certa... tem um certo... A sociedade ouve essas pessoas, né? Mas fica muito óbvio, né, que é um casamento arranjado. E aí, casamento arranjado, às vezes, não dá certo. O professor falou a respeito de contradições, né? Eu acho que é o que a gente vai ver em cada edição desse café semanal. Porque quando começou, a gente falava um café da oposição, era Priscila, Capitão Wagner, e depois o Ciro foi o estopim, né, dessas contradições. Começa com o Ciro, aí depois vem com o Cabeto, que estava do outro lado, e aí fica a expectativa para quem vai ser o próximo convidado desse café, né? E aí, como o professor falou, traz figuras para legitimar esse debate em áreas específicas. Inclusive a oposição recebeu críticas do líder do governo falando que eles estavam uma espécie de samba de uma nota só críticas relacionadas à segurança, fazendo observações somente à segurança. E eles trazem agora pessoas, né, de áreas específicas, como o Dr. Cabeto, para fazer observações em outras áreas, como é a saúde, por exemplo. Ele reiterou o termo que ele mais utilizou na entrevista, desnorteado, que o governo estaria desnorteado. E aí ele reiterou que as críticas e observações que ele fazia não eram de cunho pessoal e político, mas técnico e institucional, e aí vai de encontro com aquilo que o senhor estava falando aí agora há pouco. Sim, mas é muito importante ver como a oposição está tentando realmente se viabilizar, né? A chegada do Ciro e do Tasso, a aproximação deles com o Bolsonaro, que a gente está falando de uma dupla, Ciro e Tasso, né? Uma dupla muito conhecida, que gerações acostumaram a votar neles. O Tasso não é candidato, o Ciro disse ontem, né, que não era candidato, mas
era um influencer, né? Diz que quer influenciar e os dois vão influenciar. Consultor e influencer. Ou seja, vai influenciar, vai estar no palanque, você vai ver essa dupla junta, mas não sei, e aí já há ruídos, né? E aí a chegada do Bolsonaro em Fortaleza vai dar um tom para essa união. Se o bolsonarismo vai aceitar ter o Ciro Gomes tão perto, né? Porque fica uma questão muito óbvia. Quem que vai ser o palanque do candidato bolsonarista no Ceará? Pronto, aí estou falando aí do Ciro, essa fala dele foi num congresso que ele participou e ele disse que não era candidato, isso na quarta-feira, e o candidato era Roberto Cláudio. Sim. O mesmo Ciro falou com o Lupe, manifestou a intenção de sair do PDT. No dia seguinte, o Roberto Cláudio, no dia seguinte, quinta-feira, o Roberto Cláudio sai com a carta aberta, anunciando a dissidência, a saída do PDT e reforçando críticas na saúde, né? E falando que o governo está entregue, ele falou que o governo estava entregue numa política errada. E aí eu volto novamente, assim, nada é por acaso. Um dia Ciro disse que não é ele que o candidato é Roberto Cláudio, no dia seguinte Roberto Cláudio já anuncia a saída, reforça a crítica à saúde do Estado e reforça a crítica ao modelo político, que ele disse que pega o que é pior da base. E eu volto novamente na questão da incoerência. Apesar de vocês estarem em campos opostos hoje, há 3 anos não, estavam todos juntos. E dessa base política não é de agora, essa base política tem mais de uma década, da qual ele fazia parte. Como é que o senhor avalia essa movimentação, essa manifestação do Ciro Gomes, no dia seguinte essa manifestação, esse passo do Roberto Cláudio? É o que a gente vinha conversando aqui, né? Essa mudança, essa migração em massa, essa última debandada do PDT já estava encomendada, ela já estava acontecendo com a saída do Roberto Cláudio, a grande liderança do PDT depois do Ciro, né, em Fortaleza. Ele foi um prefeito de Fortaleza bem avaliado, tem um bom recall, tem respeitabilidade. E o Roberto, ele é um bom candidato, mas ele não emociona a oposição como o Ciro emocionou, né? Porque é diferente uma candidatura do Ciro, uma candidatura do Roberto, embora o Ciro esteja no palanque, mas vamos levar em consideração o que as pessoas dizem, e o Ciro hoje não é candidato, e o Roberto Cláudio candidato, se ele vai estar disposto a ser palanque também do bolsonarismo no Ceará, porque uma coisa é o Tarcísio, né? E aí já facilita ele ser o palanque, mas vai ser bem interessante ele com a Michelle ou com o Eduardo, né? Abraçados com ele, sendo o palanque do presidente, porque essa questão é muito séria do bolsonarismo aqui no Ceará. Claro que a estratégia principal é eleger um senador, mas também não me parece que seja muito razoável que a cúpula do bolsonarismo vai aceitar não ter um palanque no Ceará. Um palanque realmente que vá abraçar, que vá fazer a disputa e que vá defender as ideias desse campo político. Né, que você concordando ou não, que está nos ouvindo, elas existem, elas são legítimas e elas são bem polêmicas, né, em determinados temas, na construção da política pública, né? Então, eu acho que... E não dá para a gente separar a história, né, do presente. Nunca não, desde Cid Gomes, a oposição não elege um governador do Ceará, porque é uma coisa da cidade de Fortaleza. Prega peça, que vai e volta, a cidade rebelde, mas o estado do Ceará, ele é bem... E se você considerar que o Cid não era tão oposição assim ao governo Lúcio, porque ele fazia parte do governo, e até 3 meses antes tinha gente no governo, o último foi Parcival Barroso, na década de 50. No final da década de 50, que foi o último governador eleito pela oposição no Ceará. Então vai ser uma disputa muito dura, né? Ao ponto de que o esforço daqueles que querem o Ciro não é um esforço qualquer, porque eles reconhecem que, por melhor que seja o Roberto como gestor, como político, ele vem de derrotas consecutivas e ele talvez seja um
um candidato que seja forte, mas não seria tão forte quanto o Ciro por conta da pessoa, né? Daquele que está na liderança do projeto. Mas o Ciro coloca o Roberto como o candidato ao governo e vai ser uma disputa muito dura, né? Muito intensa, e isso vai ter que ser resolvido logo. Talvez essa vinda do Bolsonaro à Fortaleza, né? Você viu até algumas pessoas do PDT já hoje lá na foto do Bolsonaro, né? O PPCel. Na quinta-feira, né? O PPCel, o Antônio Henrique chegou depois que o Bolsonaro saiu. Acho que o Girão, né? O Girão, né? Alguma coisa de Girão. O Lucinildo Frota? Lucinildo Frota, justamente. Lucinildo Frota, desculpa aí. Então, esse pessoal já estava lá, né? Já, os arautos, olha, PPCel, né? Mas o PPCel já desde a campanha já tinha realmente colocado. Então, uma coisa é o que o André Fernandes pensa, né? Como ele traçou a estratégia. Outra coisa é como é que ele vai combinar essa estratégia com o núcleo do bolsonarismo, porque o próprio Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, disse que as contradições são irreconciliáveis, né? As diferenças são enormes entre um grupo e o que o outro grupo pensa. E a doutora Silvana reagiu, né? Só o Rogério opinava lá no Rio Grande do Norte. Aqui as coisas iriam se resolver pelo Ceará. Mas como é que você Não, pois mas é isso, é uma leitura acertada. Né? Que eles querem um candidato mais forte, o jogador, o camisa 10, para ser o que vai entrar e resolver o jogo. Ou pelo menos deixar o jogo muito mais duro. E, claro, que são personagens diferentes. Porque por mais incisivo que seja o Roberto, por mais duro que ele seja nas críticas, ele é muito mais suave do que o Ciro Gomes. Mas eu estou achando que ele está se aproximando muito desse discurso. Hoje, na carta aberta que ele lançou, ele disse que o governo deixa eu ver exatamente a frase, uma decadência moral e política na base do governo. Então, assim, ele está engrossando muito o tom e pegando muito forte, né? Isso ele vem fazendo de algum tempo. Ele vai modulando esse discurso para ficar mais à direita, né? Sim. E mais antipetista. Mas uma coisa é você colocar na chapa alguém que já tem um recall, uma memória histórica, né, de governador, né, de uma dupla que Tasso Ciro, que influencia o Ceará. Quem tem menos de 40 anos já acostumou a votar nessas pessoas, né? Em eleições consecutivas, não sei. Aí eles ganharam o projeto, e lembrando, o projeto do Eumano é o mesmo projeto do Camilo, portanto, do projeto do Cid, que se reivindicava também continuidade do projeto do Governo das Mudanças. Claro que com diferença, mas também herdeiro. Que transferiu também para o município, que o Roberto Cláudio estava dentro do mesmo projeto, foi eleito prefeito e reeleito do mesmo jeito como o Sato foi. Porque a primeira vez. O Roberto ele nunca foi tão próximo do Eumano, ele era muito próximo do Camilo. Sim. Né? Então, estou falando do projeto, não da pessoa, o governador é humano. Mas mesmo assim, havia uma relação muito próxima do Roberto com o Camilo, né? No último ano da pandemia, já que ele está voltando, falando do Dr. Cabeto, então... Estava sempre presente nas sempre presente, né? Nas lives, né? Nas coletivas, a dupla ali. Então, essa guinada do Roberto Cláudio... E o seguinte, tanto teve gente da direita que está torcendo, mas tem um pessoal da direita que está virando o nariz, né? Alguns eleitores que não conseguem compreender bem essa aproximação do bolsonarismo mais raiz, né? Dos bolsonaristas mais convictos por mais que eles entendam a necessidade de ter um candidato forte, eles ainda ficam meio ressabiados. E a esquerda, aqueles que de algum modo votavam no PDT e tinham o Roberto e o Ciro como alguém mais progressista, esses aí estão muito chateados, né? Eles estão muito, você vê nas redes sociais, eles estão muito enfurecidos, muito chateados com essa aproximação, que, como a gente já falou aqui, é uma aproximação que já está fechada. A questão é como é que vão resolver esses detalhes, de quem é que vai ser o palanque, como é que vai ser esse palanque nacional aqui, se o bolsonarismo vai realmente abrir espaço para criar dentro do Ceará uma terceira via. Sim. Né? Uma terceira via que, por mais que seja um candidato da polarização, uma vez chegado ao governo, nada impede que o Roberto Cláudio, com a liderança que tem, ele queira fazer um governo não bolsonarista.
né? Não seja o que como se fosse o André Fernandes candidato ou qualquer um candidato da direita que teria mais condições, né, e mais tranquilidade para poder fazer esse discurso e esse governo mais à direita. Né? Isso acha que isso é um caminho sem volta? Porque chegando lá está todo mundo junto no mesmo barco. Ele vai poder tirar esse povo do barco e ele governar sem ser má à direita? Não, pois é, mas ele pode sim fazer isso. Não talvez no início, né? Mas à medida que o governo for... Porque assim, um governo também vai atrair, né? Fazendo hipotético, é eleito e ganha. Ele vai atrair Sim. Poder, né? Tem que ter. Mas lembrando, no Ceará, ninguém é eleito governador se não tiver apoio dos prefeitos e apoio dos deputados. Exato. Ninguém é eleito deputado. É muito difícil. É muito difícil. Porque todo deputado desse tem uma base grande, todo prefeito é um cabo eleitoral muito forte. Exato. Né? Como é que eu vou conseguir tirar isso? E aí, vamos lá, ele vence a eleição, ele vai ter que atrair apoios. Então esse governo vai ampliar, né? Claro que vai ter ali uma parte do governo da esquerda vai ser oposição, mas esses que são centro-esquerda, eles vão ter que se juntar ao governo, né? E o Capitão Wagner, onde é que fica no meio disso tudo? Porque a gente tinha, há uns anos, poucos anos atrás, o Capitão Wagner era uma referência na oposição com relação à segurança pública, e tanto era que ele era o alvo principal do Ciro Gomes, né, como o chefe do motim, o líder da milícia e vários outros adjetivos não muito bacanas. E aí onde é que ele fica no meio disso tudo? Porque apareceu um monte de novas lideranças que tomaram esse pedaço. Hoje está Carmelo Neto disputando com André Fernandes, quem tem mais visibilidade dentro desse grupo aproximado de Bolsonaro. Como é que fica essa arrumação aí desse pessoal tudo junto? O interessante é lembrar que quando o Bolsonaro chegou, né, o Carmelo Neto ele faz questão de ser o primeiro a pegar na mão do Bolsonaro e na foto lá na mesa do restaurante está o André de um lado, o Carmelo do outro. Então, uma disputa interna dentro do PL, né? Uma disputa ali por protagonismo, por liderança. Mas, perguntaste do Wagner, o Wagner perdeu essa liderança para o André Fernandes na eleição de 2024. Quando ele termina atrás do André, quando o André vai para o segundo turno, ele percebe que a liderança da direita, né, ele que era o garoto prodígio da direita, sim, ele perde isso para o André. E ele entendeu isso, tanto que ele faz um recuo estratégico muito interessante, dizer, olha, a oposição tem que estar junto, porque lembramos que esse discurso estava na boca do Wagner. Antes do Ciro chegar, né, o Wagner estava sempre buscando essa união da direita para tentar, de alguma forma, não fazer feio. Era isso que a oposição pensava. A chegada do Ciro que vai deixar eles mais ouriçados de achar que podem ganhar, né, e podem bater mais uma vez. Eu acho que se o Ciro é o candidato, é uma outra eleição. Né? Com o Roberto, vai ser uma eleição disputada, mas vai ser uma eleição que há uma tendência muito forte, e aqui eu digo sem nenhum medo, do Elmano ser reeleito. Com o Ciro no jogo, isso não dá para dizer que não dá para apostar assim, porque é uma outra forma de fazer política. Né? Então, vai ser difícil essas pessoas de pensamento tão diferente. Embora a política seja, mais uma vez, dizer que isso é muito importante, pensar as diferenças, abrir mão das diferenças e pensando em projetos coletivos, será que apenas o antipetismo consegue dar a liga nessas pessoas? Eu penso que não. Vai ter que ter um esforço maior, vai ter que ter um esforço mais de abrir mão mesmo, de convicções para que esse casamento consiga dar certo. Porque... tudo bem que o Rogério Marinho não manda no Ceará, mas ele faz parte da cúpula do bolsonarismo. O Bolsonaro manda. O Bolsonaro tem influência, né? O Bolsonaro tem base em Fortaleza. E é uma base coesa, né? Uma sim, base que vai... vota nele, que vota nele, mandar independente de qualquer coisa. E vota em quem disser, é uma base politizada, você concorde ou não com quem eles pensam, basta você ver o que aconteceu nas eleições de Fortaleza, né? Que por 10 mil votos, né, eles não são eleitos. Né? Isso é muito significativo, então isso fica uma memória. Então, e eu não acredito que o André vá romper com o Bolsonaro, né? As ligações são muito intensas, né? O André sabe o que está fazendo. Até o número 5, eu acho que ele é o número 5. Ele é o número 5, né? Ele sabe o que está fazendo. O Carmelo é 06. Ele sabe o que está fazendo, no sentido de que
de preservar, porque ele também não vai queimar o capital político dele, ele quer ser eleito deputado, ele quer voltar como candidato a prefeito em 2028, ele quer buscar o Senado quando tiver idade, então não dá para você simplesmente, por conta de uma eleição, abrir mão do seu capital político e entregar de bandeja para um outro que você sabe que também é um grupo muito hábil na construção da política, né? Então, a política tem dessas. Tem o que o Weber vai chamar de ética da responsabilidade. É melhor, o senso de proporção, até onde é que eu posso ir, né? Porque às vezes eu posso ir demais e nessa ânsia eu posso ganhar e perder, né? Como ele perdeu e ganhou em 2024, há uma possibilidade de você ganhar e mesmo assim perder espaço, perder influência para um grupo que vai ser maior, mas esse esforço desse grupo vai ser convencer o eleitorado que, para além do antipetismo, há viabilidade política de fazer uma administração. O professor falou algo muito interessante, a questão da base do Bolsonaro aqui no Ceará ser muito coesa, né? Votamos em quem o Bolsonaro mandar. Aí você pega isso... Pedir para eles falarem que a gente está dizendo... em quem sugerir ele apoiar... O Eduardo Girão concedeu uma entrevista à RGNC, ele citou nomes que ele acharia interessantes que poderiam, né, concorrer ao Senado pela direita. Ele cita a doutora Maia, que foi secretária do Ministério da Saúde, ele cita Priscila Costa, vereadora mais votada de Fortaleza, cita até o próprio Reginaldo, que é suplente dele, né, cita alguns nomes. E aí você vê nos comentários o público bolsonarista, agradecendo as sugestões, mas Bolsonaro já deu a bênção ao pastor Alcides. Mas são 2 vagas, né? Verdade. Mas aí será que seria interessante dividir? Sai, inclusive, o Eduardo Girão e o Cid, né? Saiu o Eduardo Girão e o Cid. São as 2 vagas. Mas eu acho que a candidatura do Eduardo é mais para poder se posicionar. Não, também não. Eu estou falando a Senado. Porque ele disse que quer ser candidato ao governo. Eu acho que é mais um poder de barganha no meio dessa composição. Até porque, né? se ele se lança, né, candidato, ele vai tirar votos desse candidato da direita. E assim, qual o peso político, assim, não desmerecendo ninguém politicamente, mas o peso político do Novo são 5 deputados estaduais, 5 federais e ele senador. Assim, não tem... Não tem tempo de televisão. Não tem tempo de TV, né? Fica mais difícil ir se colocar como uma terceira via dentro do grupo, né? E assim, na eleição que a tendência talvez seja o primeiro turno, sim. Ele vai ter que seria um bom aliado nesse outro grupo que está junto fazendo a oposição. Mas não como candidato. Não, junto do grupo. Junto do grupo, tentando ali buscar ser deputado federal, já que ele não vai para a reeleição do Senado, né? Sim. E falando em Senado, no governo tá vários candidatos ao Senado, né? 7 candidatos, sim. Já tem 7 nomes fortes, né? Nós temos nomes aí desde do Chagas Vieira, que está entrando agora, né? A gente pode falar eu vi uma expressão interessante. Até a Luiziane, né? Luiziane, passando pelo Chiquinho Feitosa, pelo Guimarães, pelo Eunício Oliveira, né? Que deu entrevista também aqui para a ANC. Foi o Eunício Oliveira sábado, teve um evento, sábado passado, teve um evento no Cariri, ele deu uma entrevista aqui, dizendo que o MDB vai querer a cadeira que foi tirada dele em 2018, que ele vai ser o candidato. Então, assim, ele é MDB. Vamos compor a chapa. É o governo vice. Hoje, a vice-governadora Jade Romero é na conta do MDB, né? A Jade cumpriu um papel partidário que eu acho que, nessa perspectiva, ela vai para outra, eu acho que outra coisa. Ela tem uma grande missão, assim. Ela foi um soldado do partido e do governo, tem desempenhado um papel muito bom. Ela tem um protagonismo muito forte, é muito carismática, né? Tanto como vice-governadora, como secretária de Proteção Social. Então, assim, eu acho que politicamente ela vai para vice ou vai ser uma deputada? Eu acho que vice não, porque a gente tem que lembrar também o que o Camilo disse. Não, o PT já tem a cabeça de chapa. Sim. Não dá para ter tudo. O PT é a cabeça de chapa e uma vaga no Senado, para o Guimarães? Não, mas aí o Camilo disse que o PT já tem a cabeça de chapa e não pode ter tudo. Então ele já está abrindo aí a possibilidade de não ser o Guimarães no candidato do PT. Mas o Guimarães coloca que
aí na visão dele, né, que é estratégico para o presidente Lula, é estratégico para o PT, é a eleição dele. Então ele está tentando se cacifar, né, de forma muito intensa, né, o trabalho dele. Da mesma forma tem lá o outro, o Eunício, né, que como tu falaste, ele disse que o mandato era do MDB, né? Parece muito ressentido, né? Não, o Eunício ele não conseguiu ainda superar essa derrota. Digerir, né? Ele não digeriu essa derrota de 2018, que eu, inclusive, eu acho que considero, se você comparar o mandato, isso aí não vamos colocar as ideias, né? Nem as pessoas. Vamos colocar o mandato lado a lado, o mandato do Eunício é melhor do que o mandato do Eduardo Girão. Estou falando do Ceará, né? Sim. Dos ganhos para o Ceará, dos ganhos do destaque. O Eunício chegou a ser presidente do Senado. Então, a trajetória do Eunício foi muito mais forte no Senado do que o Girão conseguiu desenvolver, né? Até porque o senador Eduardo Girão era um recém-chegado. Ele foi um neófito da política, ele entrou já como senador. Isso. E o Eunício Oliveira tem uma história, né? Tem a vinculação com o Sogro Prado de Andrade, já foi deputado, já foi presidente da Câmara. O Girão mesmo fala, né? Então, que já tem uma trajetória política. Isso, o Girão mesmo falou que a política para ele chegou de paraquedas. paraquedas. Das telecomunicações. Não estava no radar dele. Então é isso. Então por isso que o Eunício se sente tão ressentido, né, com isso. Talvez ele imagine que possa acontecer com ele o que aconteceu com o Tasso, talvez. Né, que o Tasso perde em 2010, naquele vota no outro, que o Eunício foi eleito Eunício e Pimentel, e aí em 2014 o Tasso se reelege com o pé nas costas, né? Ele se reelege como se fosse o Estado dizendo, desculpa, a gente não fomos tão leais com o que a gente queria que fosse. Ele se reelege em 2014, talvez o Eunício pense que ele volte aí nos braços do povo, mas, e aí nós já falamos do Eunício, do Guimarães, está muito longe da eleição. Eu quero falar ainda do Eunício, que apesar de considerar que politicamente ele tem uma história de conquistas para o Ceará, ele naquela eleição, apesar dele se ressentir de ter sido tirado, ele foi a opção de muita gente que tinha rejeição ao nome dele e que escolheu a opção do Eduardo Girão naquele momento como novo. Porque foi muito conjuntural ali, né? Naquela história do bolsonarismo, né? Dos métodos que foram usados naquela eleição, ainda do WhatsApp, disparo em massa, que era tudo muito novidade, e o Eduardo Girão conseguiu viabilizar isso. Vamos lembrar que isso não foi só um fenômeno aqui no Ceará, né? Em vários outros lugares do Brasil, isso aconteceu em vários senadores, né? Por exemplo, em Minas, a Dilma estava quase eleita, não foi eleita, né? Então, vários senadores novos entraram nessa... Inclusive, o Marcos Duval, por exemplo, né? Que estava falando lá da Marina, ele entrou também nessa conjuntura, né? Das mudanças tecnológicas que aconteceram em 2018, porque o Girão realmente era desconhecido, né? Ele não era conhecido do público, ele consegue vencer um senador extremamente conhecido, extremamente reconhecido, né? Com muito poder político, com muito poder econômico, e por isso que eu acho que até hoje o Eunício não conseguiu ainda superar essa questão, porque ele considera que o mandato dele era bom o suficiente para ser reeleito, né? Só que agora, na conjuntura contemporânea, a gente vai só falar um pouco da Jade, como a Jade ela é soldado do partido, ela não vai ser mais a vice. Para ela está tudo bem, ela falou que... ela está à disposição não se preocupe comigo. do projeto político. Do projeto, né? E aí o Eunício vai fazer o possível, e assim, uma chapa... E ainda tem a questão do Cid, se vai ser o Júnior Mano ou se vai ser ele mesmo. Sim. Né? Porque imagina uma chapa com o Cid, o Guimarães e o Elmano, ou o Cid, o Elmano e o Eunício, é uma chapa muito forte. Né? Você não pode dizer que... Ou então, se o Cid realmente abre e vai querer uma vice, também pode ser que ele abra a mão e vai querer... Mas eu estou colocando que esses nomes são muito fortes. Ainda tem uma vice para um nome indicado por ele. Que eu não acredito. Não, ele não. O nome indicado por ele. Nem de ele querer ser o candidato a governo. Não, o Cid, né? O Cid. O Cid ele está preocupado, a gente já falou, ele está preocupado com o bar dele lá, com os negócios dele, né? Já deu uma contribuição, acho que essa... Mas assim, não é bem assim, né? Porque assim, deu a contribuição, mas ele está totalmente dentro, dizendo como é que deve ser. Sim, Senão foi aquele evento do PSB que ele já combinou até
como faria a repartição dos votos do candidato do Senado. Ele né? quer até influenciar o Ciro a não vir, né? Ele diz, não, fica aí mesmo, porque ele falou, vai ser um grande constrangimento da minha Eu vida. acho muito surreal essa história de constrangimento diante de tanta coisa que já não tem mais o que constranger. Mas é porque eles estavam afastados, então volta, né, a ter um... Tem como controlar esse constrangimento, é impossível. Mas ele disse que não vai fugir do constrangimento. Ele vai subir no palanque porque ele vai fazer o enfrentamento. Né? Por isso que ele não quer de forma alguma que seja o Ciro. Para não ter que... Talvez de alguma forma ele vá ali na Meruoca e volte, né? Suba a serra de vez em quando, mas ele não vai ter como abrir mão de participar. Né? Ele é um personagem fundamental nesse condomínio político. Ele já disse que o Ciro se aliou com tudo que era do pior do bolsonarismo. Ele disse isso, não são palavras minhas. Né? Sim. Então, assim, o que mais pode constranger? Tem que falar, subir no palanque contra o irmão, sendo candidato. Eu acho que isso seria inédito, né? Porque em 2022 não foi assim. O Ciro estava lá, ele apoiava o Ciro. Teve até um evento interessante do Ciro, não sei se vocês lembram, que era... Inédito, estou falando no governo, né? Porque em prefeitura não, são entre muitos Ciro casos, e Cid. políticas são muitos Eu estou casos, falando né? entre Ciro e Cid. Né? Tinha um evento do Cid que era Ciro presidente, Camilo senador, não tinha governador no evento, era só Ciro presidente, Camilo governador, não tinha, ele não falava do governo, ele ficou neutro, né? Aqui mais ou menos. Então essa é uma questão muito interessante nessa construção. Mas o que a gente pode falar hoje é acompanhar esses movimentos dessas pessoas. Né? Não dá para dizer que é o candidato que vai ser X ou Y. Nós podemos dizer que está tendo essa movimentação. As pesquisas também importam, por isso que o nome do Chagas Vieira cresce tanto, e o Camilo faz questão de trazer como um candidato, porque a gente também pode lembrar das eleições passadas. O novo, né? O novo. A ideia do novo, né? Porque quando você olha... discurso arrojado, e essa semana foi colocado para a Casa Civil a coordenação do Programa de Prevenção à Violência, que é sob a coordenação agora da Casa Civil. Então, assim, reforça quem questiona que ele não é para falar sobre violência, por que o chefe da Casa Civil fala sobre violência. Agora ele coordena o Previl, que é um programa que previne a violência, que dá oportunidade para os jovens para que eles não caiam na criminalidade, no mundo de violência. Então, assim, esse discurso de que ele não teria autoridade como chefe de Casa Civil, que está falando de violência e de segurança, agora está reforçado com a coordenação do Previl. Exato. E o eleitorado deu um recado muito interessante em 2024, né? Que queria pessoas novas. Né? Então, isso também vai contar muito, né? O recall, né, desses candidatos, por mais poder que tenha o Eunício ou Guimarães, influência, ou vontade de participar, ou serviço prestado, ou história política, eles vão cair naquela ideia de são políticos e já estão aí. Né? Então, a ideia da renovação, a ideia da mudança, também vai ser muito vista em quem serão esses candidatos. Né? Não é à toa que o que é dito candidato certo é o humano. O próprio Camilo colocou que o resto está aí na disputa, né? O resto está aí na viabilidade. Vão ter que ceder e vão ter que negociar muita coisa, porque é muita gente para 2 vagas de Senado, né? São 2 vagas de Senado, mas a gente também tem tem a vice, tem as suplências, né? Tem dois suplentes que podem, de alguma forma, se acomodar, né? Como a senadora Janaína, a senadora Augusta Brito, né? Que abriram mão ali de alguma coisa, mas de algum modo conseguiram participar e se viabilizar como senadoras, né? Uma é prefeita e outra continua senadora. Então também não é um cargo qualquer a suplência ao Senado. Não é qualquer coisa, né? Claro que se a gente perguntar isso para o sargento Reginaldo, ele vai dizer, eu nunca assumi, né? Nunca podia assumir, né? Mas mesmo assim, consegue se viabilizar, consegue se eleger deputado, consegue ser vereador, com o recall de ser suplente do senador, né? Não é qualquer coisa. É um cargo importante para quem visa fazer uma carreira política a longo prazo. Eu imagino uma chapa do candidato ao Senado encabeçada pelo Júnior Mano, como suplente o Chiquinho Feitosa. Pensei na combinação. Né? Será que seria possível? Tudo é possível, né? Tudo é possível, mas seria mais uma dessas reviravoltas aí que a gente... Que só a política mesmo explica, né? Quem seria o outro suplente? São duas? São duas, né? Então essa mudança... Então esse jogo está sendo jogado agora, né?
O jogo está sendo jogado agora, então é importante ver como é que essas peças se movimentam aí nesse tabuleiro e quem vai conseguir realmente chegar com fôlego, né? Porque muitos vão nadar e morrer na praia, né? São poucos, né? Um fôlego para conseguir ser o candidato e conseguir a nomeação para fechar essa chapa que em nenhum momento pode colocar em risco a eleição do Elmano, pensando aqui do lado do governismo, né? E o Guimarães, como é que fica isso? Líder do governo, deputado Guimarães, que está lutando e se articulando para ser essa opção. Dentro do próprio PT, falam dessa história do peso que o Guimarães traz para a chapa, né? Por conta da história política, das posições, né? Então, ele, dentro do próprio PT, ele tem alguma reação para que o nome dele não seja o nome apontado, né? De algum modo, teve agora um acerto para as eleições internas, Sim, né? ele articulou junto com o Camilo. Com o Camilo, prefeito. mas o Camilo ainda é o grande líder Sim, do Ceará Sim. nesse campo de esquerda, né? Um ministro bem avaliado, que tem livre entrada com o governo. Ele conseguiu a recomposição do orçamento das universidades, dos institutos federais, então isso também não é pouca coisa. Não. Os institutos federais têm muita capilaridade, então a palavra do Camilo vale muito. Então quando ele fala do Chagas, né, e traz o Chagas como alguém viável, né, ele vai de algum modo e diz que o PT já está feliz com a cabeça da chapa, ele vai trazer aí para o Guimarães mais uma dificuldade, mas o Guimarães está tentando de se viabilizar, ele está lá em Brasília e cotidianamente ele se coloca como candidato, mas vai ser uma dureza, eu acho, para o Guimarães conseguir se viabilizar com toda a força que ele tem. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade enorme de ser o candidato ao Senado. mas eu acho que Jovem, que acho que vai ser difícil, porque para o PT conseguir fazer esse grande arco de alianças, ele tem que ir somando e juntando. Mas eu compreendo que o Guimarães, pela história dele dentro do PT, no momento de decisão, ele é uma pessoa de partido. Então, eu acredito que ele possa até sacrificar em nome dessa unidade, em nome do fortalecimento de uma postulação na chapa majoritária. Pois é, então não seria estranho o Guimarães abrir mão do Senado dentro de... Agora ele não vai fazer isso, não. Agora ele vai tentar e as últimas consequências. Mas em 2014 aconteceu isso. Sim. Já era certeza que o Guimarães era candidato ao Senado. Só que aí o Cid, de uma hora para outra, ele escolhe o Camilo Santana como uma forma de neutralizar o Lula, ou a influência do Lula e do PT na candidatura do Eunício Oliveira. Né? Essa foi a grande jogada do Cid. Tem alguém do PT, né? E a gente não pode esquecer que as várias vezes que o senador Tasso Gereissati disse que o Camilo era um petista bem parecido com o PSDB, não sei se a gente lembra disso, né? Que ele era um petista mais PSDBista, né? Foi um escândalo isso na época, mas aí tanto o Camilo faz um esforço muito grande de se consolidar no PT, como liderança do PT, e ele consegue fazer isso. Né? Não há nenhuma dúvida que ele não seja petista em 2025, mas em 2014 não era tão consolidado assim. E foi uma invenção, uma jogada muito interessante do Cid, e deu certo, porque ele neutraliza o governo federal na eleição do Eunício, né? O Eunício que estava senador, mas nessa época eu vi até uma manchete antiga que teve um conflito entre os apoiadores do Eunício e os apoiadores do Camilo, em algum debate desse, houve umas vias de fato no meio da rua, né? E logo eles estão recompondo e vão estar na mesma chapa. Então isso é muito importante, muito interessante. A política ela é dinâmica e ela nos prega peças que então não dá para você fazer projeções. Dá para falar o seguinte: essas pessoas estão jogando e as forças de cada uma são essas que nós estamos colocando, como se fosse um jogo de Uno, né? Quem é mais jovem no jogo de Uno, saber jogar a carta certa na hora certa, para que aí você consiga ou bloquear o seu adversário, ou inverter a rodada na hora que é necessário inverter, porque se isso não é feito, as pessoas vão se movimentar e você vai ficar parado. Então, o que nós podemos prever são esses os que estão postulando, mas qual é que vai ser a chapa? Em abril, maio de 2026, a gente vai ter essa definição e vai ser só lá mesmo.
Até lá, essas pessoas vão continuar se colocando como viáveis, buscando seus espaços. E um problema para o governador é humano quando ele tiver que dizer qual é que vai ser, ou o Camilo, não sei como é que vai ser essa decisão, mas certamente não vai ser uma decisão baseada apenas no estômago, no fígado, vai ser uma decisão baseada na pesquisa, na racionalidade, porque é um jogo muito delicado, né? Principalmente olhando para o outro lado, quem é que vai ser esse candidato, como é que vão estar as forças disso. Tem que ter muita estratégia. Tem que ter, senão você se perde e às vezes não vale a pena indicar um nome para perder. Né? Eu acho que a questão é eleger pelo menos um senador. Eu acho que eu ficaria de bom tamanho um senador da direita e um senador da esquerda. Eu acho que isso representaria bem o que é o Ceará hoje, né? Sim. E essa reeleição do Elmano que não pode ser perdida, né? Pelo menos, mais uma vez, na visão dos governistas. Só ainda falando sobre o Guimarães, o peso dele no municipalismo também não seria algo preponderante, levado em consideração? Não, tanto mas é isso que é o jogo dele, é o trunfo dele, né? Ele tem apoio nos municípios, ele tem influência no governo, ele tem o apoio de Brasília, mas as pesquisas dizem outras coisas, né? Então, esses políticos mais antigos, né, eles perderam muito espaço midiático, né, de influência. Então, os mais jovens não sabem, não conhecem, então vai ter que contar a história dele toda de novo, para que as pessoas conheçam ele, entendeu? Então, ele parte do zero, a gente pode ver o que aconteceu. Né? Vários políticos influentes, eles nesses últimos 10 anos, eles foram para o ostracismo, né? De forma, e assim, às vezes eu digo que de forma injusta, muitos deles, né, que poderiam estar aí. Quando a gente vê determinadas pessoas que foram eleitas no lugar desses, o que foi que aconteceu? Né? Então não é só... a política ela é muito cruel. Né? Não basta você fazer um bom trabalho. Às vezes você faz um bom trabalho, você faz tudo direitinho, consegue implantar as ideias, mas você não é eleito na outra vez. Porque apareceu um famoso, apareceu uma onda, um momento errado na hora errada, é aquilo que o Maquiavel chama de virtude e fortuna, né? Você tem que ter a virtude, mas sem sorte você não chupa nem um chicabom, como dizia o Nelson Rodrigues, né? O Roberto Cláudio foi um bom prefeito. Foi um bom prefeito, legal, mas... fiasco na eleição. Mas a conjuntura fez com que ele... momento errado, não. A conjuntura fez com que ele saísse em quarto lugar, derrotado com a votação. E ele nem era o candidato, né? O candidato era o Sarto, mas estava muito presente, né? Vamos lembrar os primeiros materiais de campanha do Sarto, era o Roberto, que aparecia mais que o Sarto, né? Então, ele fiançou muito, ele era o grande afiançador da candidatura do Sarto e perdeu, então, e não por problemas dele, não por conta falhas dele, mas falhas do sucessor. Eu queria falar, antes da gente encerrar aqui essa edição de hoje, sobre um fato que me chamou muita atenção, que foi a maneira como a ministra Marina Silva foi tratada, sabe, numa audiência no Congresso, assim, no total desrespeito à posição dela como ministra e como mulher, sabe? Mais uma vez, um parlamentar diz que vai respeitar como mulher, mas não respeita como ministra, como se ela tivesse ido ali como mulher, apesar de ser mulher. Então, eu queria que vocês fizessem essa avaliação. O cenário político para a mulher é um cenário político muito hostil. A mulher sofre muito violência política de gênero. Agressivo. Marina Silva tem uma trajetória na militância da questão do meio ambiente, na militância política. É uma pessoa, uma senhora, né, uma pessoa idosa, e vai ser hostilizada de uma maneira grosseira como aquela, pelo fato dela ser mulher. Não é ministra, é a ministra mulher. Como é que vocês avaliam essa atitude, esse comportamento hostil contra a mulher, que impede que muitas mulheres, é por isso que as mulheres não se estimulam a entrar na política, porque além das várias dificuldades, a mulher tem dificuldade de ter uma rede de apoio, né? Sofre muitas dificuldades para entrar, e quando as que conseguem entrar sofrem esse tipo de coisa. Uma mulher que tem um peso como a Marina Silva. Trajetória. Não é uma vereadora lá do município, não, é uma ministra. Por favor.
E o que aconteceu com a Marina é inadmissível, né? Violência política de gênero daquela que não tem nem como a gente tergiversar, né? Ela saiu maior, ela acertou em ter ido embora, em ter levantado e ter exigido respeito. Por que uma ministra não merece respeito? Porque pensa diferente de mim? Porque aquele mesmo senador que disse que não conseguiria ouvi-la algumas horas sem querer enforcá-la, né? Ele mancha, né? E o outro senador, presidente da Assembleia, mandando ela se pôr no lugar dela, né? Então, qual o lugar dela? Qual o lugar dela? Então, isso demonstra como, e aí o nosso ouvinte, telespectador, tem muito cuidado em que ele vai votar para o Senado, sabe? Porque o Senado já foi considerado os pais da pátria, né? O Senado, no tempo do Império, era vitalício, porque justamente é a casa que vai manter a estrutura do poder. Ele vai estar um pouco pairando sobre essa luta cotidiana do poder, de renovação da democracia. Então, tem um conto do Machado de Assis chamado Velho Senado, que demonstra isso, né? O respeito que o Senado tinha. Aí você vê, dois mequetrefes daquele, desculpa a palavra, falando daquela forma, como uma ministra como a Marina Silva, uma mulher que tem uma reputação, realmente uma trajetória política e de vida que deve ser respeitada por todos. Mas aí vem a questão da virtude e da fortuna, né? Tem tanta habilidade política que mesmo diante de uma situação daquela, ela consegue sair maior, né? Ela sai maior do que... E mostra como o Senado, como ela faz falta no Senado, como ela faz falta de pessoas como Marina Silva no Senado da República. E ao invés de colocar esses sujeitos que não sabem o que é política, não entendem o que é política, fazem apenas um discurso de ódio para poder desqualificar. Então, espero que o Senado consiga ter melhores representantes, porque é inadmissível pessoas assim continuarem participando do debate público. Não sei se vocês concordam, mas ela sai muito maior, mas muito doída. Eu acho assim, que aquele público, existe público que acha lindo o que aqueles parlamentares fizeram, inclusive nas comentários, nas postagens, mimimi, não sei o quê. Mas eu vejo ali etarismo, violência política de gênero, racismo, tudo junto e misturado. Se ela fosse um ministro branco e não fosse uma pessoa idosa, ela não teria sofrido aquilo ali, não, sabe? E ela, de uma classe, sabe? A Marina Silva, ela era de origem muito humilde, entendeu? Ela foi doméstica, ela morou em situações de moradia e ela chegou onde ela chegou graças a uma história de muita luta. Eu não sou eleitora da Marina Silva, viu, gente? Mas a gente tem que valorizar e respeitar as pessoas, até de quem você não gosta e de quem você não concorda. Então, assim, eu como mulher, eu me senti muito solidária, a questão da sororidade com o que a ministra Marina Silva passou ali. E eu espero realmente que os eleitores, que o cidadão, que ele veja esse tipo de coisa e pense muito em quem ele vai votar, gente. A pessoa está ali representando, uma senadora representa um estado, né? Um deputado representa a população. Vamos colocar a gente com responsabilidade, não moleque que quer destratar as pessoas e hostilizar porque não concorda com a pessoa. É só o nome o Marcos Rogério, né? Eu falei Marcos Rogério, mas é Marcos Rogério, e o outro é o Plínio, alguma coisa, né? Do PSDB do Amazonas. Então, o outro é do PL, né? O Marcos Rogério é do PL de Roraima, não, Rondônia. Então, ele tem que pensar nisso, né? Que é uma pena nós temos esse tipo de senadores que usam o espaço público para poder tentar coagir. E aí, como a Sueli falou, né? Não é uma mulher do povo. Como é que ele trata uma mulher do povo? Como é que ele trata uma vereadora do município menor do Ceará, né? Que se ele faz isso com a Marina Silva, o que é que ele não faz com os simples mortais, né? É esse tipo de atitude que incentiva um vereador aqui do Ceará, que foi o primeiro condenado por violência política de gênero, porque ele agrediu, desqualificou uma mulher no município, que eu não me lembro qual, e as deputadas do PT, Larissa, Gaspar,
Juliana Lucene e a Jo Farias foram à tribuna defender essa mulher da violência que ela sofreu por parte desse vereador, violência verbal, né? E aí ele achou pouco, ele agrediu também as deputadas. Russas. Disse que eram russas, eram borboletas, né? Sim. Da mulher, alguma coisa desse tipo, desqualificando essas parlamentares que estavam fazendo essa defesa dessa mulher. E ele foi o primeiro caso condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por violência política de gênero. Então, assim, que essas pessoas tenham a consciência. Esse negócio, o cara, pode-se no seu lugar. Qual é o lugar? O lugar da mulher onde ela quiser, entendeu? E tá tudo bem. E ela merece estar no espaço. Inclusive, que essa importância da presença feminina também motive esses políticos que estão pensando em composição de chapa, de lembrar da importância da mulher. Olha, Jade Romero, vice-governador, tem feito um papel muito importante. Interessante, né, Sueli, que nesses nomes que a gente está colocando aí para a chapa governista e para a chapa Até também agora da não tem, oposição, né? não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher se cacifando para como fazer protagonista, como papel principal, né? Quer dizer, a Jade, que era vice-governadora, já nem deve ser. Então, assim, vai para um segundo papel. Então, assim, por mais protagonismo feminino, por mais participação feminina na política. Sim, e nós temos tantas mulheres, né, que se destacam na política cearense contemporaneamente, que não são colocadas como possíveis candidatos, né? Isso é uma questão que a gente tem que depois conversar e perguntar por quê, né? Tanto na oposição quanto o governo, porque não tem aí uma figura. Mas aí também pensar quais são os espaços que essas mulheres têm para poder conseguir se cacifar politicamente, né? Então esses espaços estão fechados. Não é porque elas não podem participar, porque elas não querem, porque elas não têm competência. Porque os espaços, embora existam alguns espaços, eles não são tem tanta influência para poder dizer eu sou a candidata, né? Talvez a ex-prefeita Luiziane, mas também dentro do PT ela já vai para uma candidatura para perder, não, acho que está tudo fechado mesmo. Então é importante que haja mais espaço para que as mulheres possam participar politicamente e para que não vejamos depois, em outros momentos, situações como essa que a Marina passou, né? A coisa é tão absurda que existe a cota de 30%, cota de gênero para a eleição, que estabeleceu que essa cota de 30% é para as mulheres. A cota de 30% é para mulher ou homem. Gênero, é verdade. É de gênero. E o negócio é tão absurdo que as mulheres não conseguem nem ocupar esses 30%. Então, assim, alguma coisa está errada. Está sendo negado à mulher esse espaço político e esse lugar de fala. Nós estamos encerrando algumas considerações? Não, espero que vocês continuem nos assistindo, né? Colaborem aí com o nosso debate, mandem questões, façam seus comentários, isso é muito importante para que a gente continue aqui fazendo o trabalho, que é um trabalho de busca de compreensão da política, de educação política para a democracia e para a cidadania. O CA Rodeio fica por aqui, muito obrigada por sua audiência e até nosso próximo encontro.